Bom, trouxe aqui uma barra, quase uma barra, né, de seção circular, não de seção quadrada, para a gente entender como funciona o cálculo do centro de massa de uma barra, sendo a sua massa por comprimento contínua. Então não há variação de massa no comprimento dessa barra, mas há uma variação de comprimento, né? Que nós temos aproximadamente 5 centímetros, 10 centímetros e assim por diante. O que é o centro de massa? O centro de massa é um ponto nessa minha barra em que, quando eu lanço ela, esse ponto descreve uma trajetória parabólica, seguindo uma parábola, né? Bom, eu consigo encontrar isso de forma muito simples quando eu tenho uma barra homogênea como essa. Eu não consigo encontrar de forma tão simples quando eu tenho um objeto irregular, como um carro, uma geladeira ou qualquer outra coisa do tipo. Mas com uma barra é muito simples de encontrar porque não há variações na densidade da barra. Se eu pegar um comprimento aqui e calcular a massa, é a mesma coisa que eu pegar o mesmo comprimento no final dela e calcular a massa. Não há variações dessa densidade. Então vai ser bem simples da gente calcular. Da gente encontrar a equação que satisfaz para qualquer barra, né? Eu não vou medir essa barra e encontrar o centro de massa dela. Eu vou dar a equação para vocês, que pegando qualquer barra com as mesmas características dessa, vocês encontrarão o centro de massa. Para fazer isso é muito simples. Basta usar um cálculo de integração nesta barra, considerando as características dela que eu descrevi aqui em cima. As características dessa barra, o comprimento dela, a densidade dela, né? Ou seja, o lambda vai ser densidade por unidade de metro por unidade de comprimento, unidade de massa por unidade de comprimento. E eu também coloquei aqui em que direção essa barra vai. Eu escolhi que ela vá na direção x, então o vetor aqui que dá o vetor de posição é x na direção y, né? Y é o vetor unitário para x, é o vetor de direção, e é basicamente isso. Aqui eu fiz uma representação do que é o centro de massa. O centro de massa é um ponto que descreve uma trajetória parabólica, e se eu pegasse uma das extremidades dessa minha barra, talvez ela não descreveria uma trajetória parabólica. Poderia ser algo bem semelhante, se eu fizer um tracejado aqui, eu consigo ver que é uma trajetória bem semelhante a uma parábola, mas não é. É bem irregular, né, que descreve essa trajetória. Claro que é só uma representação, não é exatamente assim que é descrita a trajetória. Mas dá para ter uma ideia por que a gente tem que encontrar o centro de massa. Com o centro de massa eu consigo encontrar a amplitude máxima, consigo encontrar as tangentes para descobrir a velocidade em cada ponto, velocidade instantânea, né? E assim por diante. Então eu vou apagar aqui para a gente fazer o cálculo do centro de massa. Então, o cálculo do centro de massa requer essa integral. Essa integral eu vou escrever ela aqui para a gente de novo. Massa vezes posição do centro de massa é igual à integral da posição vezes unidade de massa. Cada unidade de massa, cada pedacinho, né, esse dm, representa cada pedacinho de massa por comprimento, né? Cada pedacinho de massa, desculpem, cada pedacinho de massa por comprimento é a densidade desse corpo contínuo. Bom, como eu quero saber o centro de massa, eu vou isolar a posição do centro de massa. Eu vou passar esse m, que é a massa total do corpo, dividindo para o outro lado. Então eu vou permanecer aqui com a posição do centro de massa, eu vou passar esse m dividindo para o outro lado.
Vou colocar ele como 1 sobre m aqui na frente. Eu vou multiplicar pela integral da posição em relação a cada unidade de massa. Bom, feito isso, eu tenho então essa relação e eu vou começar a fazer algumas análises para substituir algumas coisas aqui para que eu chegue e consiga fazer a minha integração. Assim eu não consigo integrar, mas se eu fizer algumas observações eu consigo. Por exemplo, a posição do vetor ela é descrita no eixo x, na direção y. Então o r eu consigo já trocar por isso. Então, posição do centro de massa é igual a 1 sobre m, massa total, vezes x na direção y, vezes cada unidadinha de massa que eu tenho. Bem, já fiz uma análise. Outra análise que eu posso fazer para tirar esse dm daqui e fazer com que se torne dx vezes alguma coisa. Se eu observar aqui, cada unidade de massa é igual a um escalar lambda vezes a unidade de comprimento. Ou seja, é a densidade vezes a unidade de comprimento, cada unidade de massa. Então eu consigo também fazer essa troca aqui no final. Eu troco, vou já trocar direto, que eu vou apagar esse dm para sobrar espaço. Eu vou colocar isso como lambda vezes dx, unidade de comprimento. Aí eu já diminui bastante já a complexidade da integral. Agora se eu pegar aqui o que eu não vou integrar e jogar para fora, fica bem mais fácil ainda. Por exemplo, eu não integro a direção nem o lambda. Então eu posso pegar os dois e colocar fora da integral. Então, com posição centro de massa igual a 1 sobre m vezes i vezes lambda vezes a integral de x vezes dx. Bom, então aqui eu já tenho a integral que eu posso calcular. E aqui eu já isolei fora, já coloquei para fora da integral, desculpem, o que eu não vou integrar. Porque é constante, né? Esse lambda aqui não vai variar, se mantém como constante e não está variando em x, beleza? Agora eu preciso fazer outra coisa. Eu preciso ver os limites dessa integral. Essa integral ela vai dar origem até o final da minha barra. O final da minha barra eu coloquei aqui é L, é o comprimento da barra por inteiro. Então, eu posso representar isso, essa integral novamente, com os seus limites, sendo que o x vai de 0 até L. Então, x tem que ser maior ou igual a 0 e x tem que ser menor ou igual a L. Então, esses são os limites da integral. A posição do centro de massa é 1 sobre m vezes direção y vezes lambda vezes a integral com os seus limites. Na direção positiva, né? De 0 a L, x vezes dx. Beleza, tenho isso aqui já. Agora eu consigo integrar tranquilamente. Se eu integrar isso daqui, eu fico com posição do centro de massa é igual a 1 sobre m vezes i vezes lambda vezes x ao quadrado sobre 2 de 0 até L, né? Por que x ao quadrado sobre 2? Porque a integral de um polinômio é igual a x, o expoente mais 1, sobre o expoente mais 1. Então, aqui o x estava elevado a 1, x mais 1, 2, sobre 1 mais 1, 2. De 0 até L. Né? Fazendo esse cálculo, eu tenho 1 sobre m na direção y vezes lambda vezes L ao quadrado sobre 2. O zero eu não vou colocar porque vai dar 0 ao quadrado sobre 2. 0 ao quadrado sobre 2 é 0. Então não preciso representá-lo aqui. Bom, está quase resolvido.
eu preciso achar alguma forma de sumir com esse M daqui para que fique mais fácil depois eu entender quanto que vai dar o meu centro de massa. Já há uma resposta aqui, mas eu posso resumir ainda mais. Eu vou fazer a seguinte observação. A massa total do meu objeto, o Emão, que tem aqui, ó, o Emão, não entendo agora isso. O M total é igual à integral de todos os meus dm's. Ou seja, é a integral de todos os meus pedacinhos de massa. É somatória de todos os pedacinhos de massa. Isso é igual à integral de lambda vezes dx. Porque a gente observou aqui em cima que dm é igual a lambda vezes dx. Certo? Fazendo isso, eu consigo integrar. Porque eu isolo o meu... Vou pegar só esse pedaço aqui da minha igualdade aqui em cima. Eu vejo que o meu m, então, é igual a lambda vezes dx. O lambda eu não integro, eu só integro dx, né? Então, jogo o lambda para fora. Então, m é igual a lambda vezes x. Porque eu tenho x elevado a zero aqui. X elevado a zero vai dar 0 mais 1 igual a 1 sobre 0 mais 1. X elevado a 1 dividido por 1 vai dar x mesmo. Então, lambda vezes x. Aí eu pego essa parte que eu descobri e faço ela com os limites de 0 até L. Então, ela vai de 0 até L. Eu vou ter lambda vezes L. Porque vai dar 0 aqui, né? Depois L. Então, vai ficar lambda vezes L. Certo? Feito isso, eu troco aqui na minha equação da posição do centro de massa. Então, posição do centro de massa é igual a 1 sobre lambda vezes L vezes vetor I vezes lambda vezes L ao quadrado sobre 2. Feito isso, que está aqui embaixo, eu faço só alguns cortes usando o álgebra, né? Posso cortar isso com isso, posso cortar isso com isso. Pronto. Sai o lambda, tinha um lambda no numerador e no denominador. Tinha um L ao quadrado aqui no numerador e um L no denominador. Corto eles dois. Então eu fico como resultado, vou colocar o resultado aqui. Como resultado, então, eu tenho a posição do centro de massa igual L sobre 2 na direção I. Ou seja, é o comprimento total dividido por 2. Está no centro da minha barra, ou seja, no centroide, né, da minha barra. Está no centroide. Embaixo está a posição do centro de massa e vai se encontrar no centroide. Geralmente, quando nós temos um objeto homogêneo, o centro de massa encontra-se no centroide do objeto, no centro do objeto. É isso. Então ficou.